semana passada eu compartilhei uma mensagem. Onde estão os outros 9? Eu falei sobre o quê? Gratidão. Falamos sobre gratidão. E aquela mensagem foi baseada no texto de Lucas 17, onde Jesus curou 10 leprosos. Todos eles vieram a Jesus pedindo: Jesus, cura-nos. E Jesus fez: vão, mostrem ao sacerdote. E à medida que eles estavam indo, o que aconteceu quando eles estavam indo? Todos foram curados, os 10. Todos foram curados. Mas a Bíblia diz que somente um retornou para agradecer ao Senhor. Somente um foi salvo. Somente um lembrou e se tornou um seguidor de Jesus. E ele teve uma história para contar para outros. Mas os outros 9 foram esquecidos. Todos os outros 9 não são mencionados. E eu quero só comentar sobre isso. É muito triste pensar que os 9 foram curados e nós nunca ouvimos falar do retorno deles. E eles saem completamente da história. Eles receberam uma bênção, mas seguiram o seu caminho. Foram abençoados, mas não tiveram uma história. Por quê? Que eles não foram agradecidos. Somente por causa disso. Porque só pensavam sobre eles mesmos. E eu disse isso, que infelizmente, até dentro da igreja, a ingratidão é uma realidade na vida de muitas pessoas. Por quê? Quantas pessoas já vieram nessa igreja com necessidades, foram ajudados, foram cuidados, foram servidos, abençoados, investimos o nosso tempo na vida deles, e depois que as portas se abriram para eles, eles fizeram o mesmo que os 9 leprosos fizeram. Presta atenção no que eu vou te dizer. Um coração agradecido é uma das principais características de identificação de um crente. Um coração quebrantado e agradecido destrói o orgulho, o egoísmo e a preocupação. E ajuda a fortalecer a confiança do crente no Senhor e a confiança em sua provisão, mesmo nos tempos mais difíceis. Gratidão é uma quantidade necessária na vida de todos os que seguem Jesus. E eu faço uma pergunta para você. Você é uma pessoa agradecida? E a gente precisa honrar e agradecer ao nosso Senhor. E também precisamos ser agradecidos àquelas pessoas que nos ajudaram e investiram tempo dele na vida, investiram tempo nas nossas vidas. Quantas vezes a gente foi ajudado por pessoas? Muitos de nós fomos ajudados. Eu já fui ajudado muitas vezes, mas eu sou sempre agradecido. Muitas pessoas têm me ajudado. E eu sou muito agradecido por isso, por tudo que Ele tem feito. Muitos nos ajudando nas nossas necessidades. Talvez você não sabe, mas muitas vezes pessoas nos ajudam nas nossas necessidades. No trabalho da igreja. Mas é muito bom poder contar com eles. Sou agradecido pelos líderes. Sem eles, eu não poderia fazer
Sou muito agradecido pela vida deles. São sempre ali dizendo para nós: pode contar comigo. Eu sou muito agradecido a Deus pela vida deles. Seja agradecido. Deus nos ordenou para o nosso bem e para a sua glória. Eu quero repetir: seja grato. Deus ordenou. Deus ordenou isso para o nosso bem e para a sua glória. Amém? Lembre-se que a gratidão abre as portas para milagres. Lembra semana passada? Eu te mostrei muitos milagres que só aconteceram por causa de gratidão. E hoje nós vamos falar sobre gratidão no meio do sofrimento. Gratidão abre portas para milagres. Gratidão abre portas para milagres. Querido, eu sei que mostrar gratidão quando tudo está bem pode ser um desafio para alguns, mas até que é fácil, não é? Algumas pessoas não são muito agradecidas quando tudo está bem. Eles pensam que as pessoas têm que ajudar ele e fazer tudo para ele, mas até que é fácil ser agradecido. Eu vou começar a agradecer as pessoas que me ajudam, ser agradecido até para uma pessoa que me der um pouco de água. Quando você recebe, você foi agradecido e é fácil agradecer. Mas não é só isso que eu vou ensinar hoje. Porque tem momentos na nossa vida que é muito difícil agradecer e louvar a Deus. Há momentos que é difícil até para ter esperança. Quero ler um versículo. Jó 14, 7. Que diz assim: até mesmo uma árvore tem esperança, pois, se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Mas a Bíblia diz que tem esperança, até por uma árvore, se ela for cortada. Você já viu uma árvore que foi cortada e começa a brotar de novo? Às vezes parece que a gente foi cortado. Você já teve esse sentimento? Sentimos como se fôssemos cortados. Pensamos que tudo terminou. Mas isso não é verdade. Deus pode mudar as coisas. Vocês estão comigo, gente? Deus pode mudar as coisas. Ele pode trazer coisas novas. Como diz as Escrituras, Deus pode trazer beleza das cinzas. Quando você está passando por um momento difícil, circunstâncias difíceis, você pode experimentar os milagres na sua vida. Eu creio, muitos já ouviram meu testemunho, porque eu sempre conto ele. Acho que minha vida todos conhecem, porque eu conto dos meus problemas. E as pessoas sabem da minha vida. E eu sempre dou testemunho dos milagres. E 90% dos milagres que aconteceu na minha vida foram em tempos de dificuldade. Quem aqui já leu o livro de Jó?
Vocês se lembram o que aconteceu com ele? Que notícia horrível veio para ele, que os seus filhos haviam morrido. Vocês conseguem imaginar? Ouça, ele não perdeu seu trabalho. 7 filhos e 3 filhas morreram no mesmo dia. Você pode imaginar isso? É difícil de pensar. Eu perder minhas filhas? Agora imagina a dor que esse homem sentiu, o sofrimento que ele passou. E o que Jó fez quando ele recebeu aquela notícia? Que os 7 filhos e as 3 filhas haviam morrido. Vamos ler o que Jó fez. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Vamos ler de novo. Se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e prostrou-se com o rosto no chão em adoração. O quê? Ele recebeu a notícia que os seus filhos tinham morrido. E o que ele fez? Ele adorou. Ele adorou. Mas talvez você pode falar, mas Pastor Márcio, essa é a história do Jó. E a gente sabe que Deus no final o abençoou a ele. Ele recebeu tudo que ele perdeu de volta. Espera um segundo aí. O Jó nunca leu o livro dele, o livro de Jó. Ele não leu. Ele não sabia nem o que estava acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo nos céus. Mas ele era um homem piedoso. Tanto que o Senhor estava se gabando dele no céu. Mas ele era só um homem. Jó 1:8 diz: ele é um homem perfeito e reto. Um homem que teme a Deus e evita o mal. Jó não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia o que Deus estava falando sobre ele lá nos céus. Ele não sabia que o Senhor tinha dado permissão para o diabo trazer calamidades sobre a vida dele. E ele não sabia disso. A única coisa que Jó sabia era que um dia ele acordou e tudo que podia dar errado, deu errado. No entanto, quando ele ouviu a notícia, o que ele fez? Vocês estão me seguindo? O que ele fez quando ele recebeu a notícia? Ele se curvou e adorou. Se tivéssemos lido que ele caiu no chão, chorou e reclamou, teria feito mais sentido, não é? Se a gente tivesse lido que ele caiu no chão,
ficou com raiva de Deus. Teria feito mais sentido também. Mas nós lemos que ele caiu no chão e adorou. É o que eu estava dizendo no começo do culto. Quando a gente adora o Senhor, tem pessoas que às vezes ficam distraídos, conversando, e eles perdem o que Deus está falando. Estamos adorando e as pessoas estão olhando ao redor. Quando você adora, dando a Ele a glória, Ele vem e se manifesta na sua vida. Você dá a Ele o que Ele merece e Ele derrama as bênçãos sobre a sua vida. Porque Ele era um Deus, Ele temia a Deus, Ele era um homem temeroso. O que saiu da boca dele quando ele recebeu as notícias? Adoração. Ele recebeu as notícias, mas ele adorou o Senhor. Eu tenho uma outra pergunta. O que sai da sua boca quando você enfrenta dificuldades? Quando o seu próximo luta, um amigo de trabalho, no seu trabalho, te cutuca, tem desentendimento. Quando você perde o trabalho, ou o salário não é suficiente, ou você está sofrendo, ou as dificuldades estão acontecendo, o que sai da sua boca? Mateus 12:34. Pois a boca fala o que o coração está cheio. Pois a boca fala que o coração está cheio. Do que está cheio o coração, o homem vai falar. Quando você é uma mulher, um homem piedoso, e você é pressionado pela vida, oração e adoração vai sair de você. O que sai de você é o que está cheio, o seu coração. Quando alguém diz para mim, pastor, eu perdi minha fé quando eu estava passando por aquela crise. Eu estou sentindo tão fraco, não tenho fé. Eu sou tão preocupado. Meus problemas, minha família, meu trabalho. Eu estou preocupado com tudo isso. Estou perdendo a minha fé. A minha resposta para essa pessoa é: livre-se dessa fé, porque essa fé não vale um centavo. Essa fé que você está tendo não está valendo nada. Por quê? Porque qualquer um pode louvar a Deus quando o céu está azul e o sol está brilhando, como está agora. É fácil. Depois desse culto, você vai sair. Ah, que dia lindo. Sol brilhando. É fácil, né? Eu quero ver você falar se estiver chovendo, nublado, nevando, e você fala: glória a Deus, esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar. Vamos alegrar. Pare de reclamar. Quando você reclama, você destrói a sua vida. Quando você reclama, você traz maldição sobre a sua vida e sobre a sua família.
Se você puder louvar ao Senhor quando as coisas vão erradas, isso me diz uma coisa. Eu vou repetir essa frase. Se você puder louvar ao Senhor quando as coisas estão indo errada, quando não está indo bem, o que me diz isso? Isso me diz que você é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Tu segue Jesus de verdade. Vamos ler mais uma vez Jó 1, 20 e depois 22. Então, vamos ler juntos? Quando Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois rapou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Aí ele caiu no chão e adoração. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por fazer coisas erradas. Ele recebeu as más notícias, ele adorou o Senhor e ele não falou: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Desculpa, gente, se você acha que Deus envia coisas ruins sobre você, eu não creio assim. Você vai ver que não foi Deus quem enviou todos aqueles problemas sobre Jó. Quem foi? Foi Satanás. O inimigo vem para matar, destruir e roubar, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E o que ele fez? Ele recebeu as notícias e ele adorou o Senhor. Isso é chamado sacrifício de louvor. Quando nós adoramos, mesmo que não tenhamos vontade, nós adoramos, mas não sentimos que devemos. Adoramos mesmo quando estamos sofrendo. Nós adoramos porque Deus merece nosso louvor. Deus merece. A Bíblia nos exorta repetidamente a adorar, não importa o que aconteça. E eu quero ler essa passagem aqui, Hebreus 13:15, que diz assim, que fala sobre sacrifício de louvor, porque muitas vezes é um sacrifício mesmo. Hebreus 13:15 fala assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, não é quando as coisas estão bem, mas é continuamente, ofereça a Deus um sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Algumas vezes um sacrifício para louvor algumas vezes eu confesso, eu não estou com vontade de adorar ao Senhor. Não pense que só você recebe notícia ruim. Eu também recebo, às vezes da minha família, às vezes pessoas da igreja. E às vezes eu confesso para você, eu não estou alegre o tempo todo, mas eu estou sempre dando glórias ao Senhor, adorando a Ele. E eu faço isso porque Deus é digno do meu louvor. Não é porque está tudo bem, é porque Deus é digno do meu louvor. Você entende isso que eu estou falando? Temos que adorar não porque está tudo bem, mas porque Ele é digno. Ele é digno de todo louvor. Preste atenção numa coisa. Nesse versículo fala assim,
que o fruto dos meus lábios fala que oferamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso significa que sacrifício de louvor tem que ser verbalizado. Não é ficar silêncio. Às vezes eu encontro pessoas. Como você tá? Tô bem. Com a cara caída lá embaixo. Tá tudo bem. Você não sabe como tá indo minha vida. Tanto problema. Problema ali, problema aqui. Problema ali, lá. E muitas reclamações. Mas a Bíblia diz que os sacrifícios de louvor é frutos dos seus lábios. Jó ofereceu sacrifício de louvor a Deus. Ele ofereceu sacrifício de louvor quando as coisas não estão indo bem, mas ele merece. E aí? Eu já fiz isso. Eu já chorei até. Não é problema chorar. Eu me lembro chorando. Lágrimas escorrendo, porque eu estava triste, eu estava chorando, mas eu sei que tu és meu Deus, eu te adoro. Eu estou chorando agora, mas amanhã eu vou me alegrar. Eu dou honra e glória ao Senhor, eu confio no Senhor. Eu te adoro e chorando, mas eu adoro o Senhor. E o que aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam na cadeia sofrendo? Eles não estavam reclamando, eles adoraram o Senhor. E os sacrifícios de louvor, todos na prisão estavam ouvindo. Eles estavam ouvindo e adorando ao Senhor. Era meia-noite e eles estavam adorando. E eu costumo dizer, o que aconteceu quando eles estavam adorando ao Senhor à meia-noite? O quê? Um terremoto chacoalhou a prisão e libertou todos eles. Eu costumo dizer, quando você está adorando, o Senhor está ouvindo, e Deus começa, Ele gosta da sua música. Quando Ele começa a bater o pé, é aí que vem os terremotos. Oh, meus filhos estão me adorando com dor. Eles me adoram mesmo quando eles sofrendo injustamente. Agora eu vou lá. Eu vou liberar o milagre. Deus manifesta o seu milagre, sua glória no meio dos louvores do seu povo. Mas o que está saindo da sua boca? Essa é a questão. Gratidão abre as portas para milagre. Abre portas para milagre. Esse é o título dessa mensagem. Gratidão abre portas para milagres. 1 Tessalonicenses 5:18, vamos ler mais uma vez. Deem graças em todas as circunstâncias. Deem graça em todas as circunstâncias. Pois é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Dê graças em todas as circunstâncias. Todas. O apóstolo Paulo diz: eu sei o que é ter tudo e ter nada. Eu sei o que é ser abençoado e não ser abençoado. E eu aprendi a ser contente em toda e qualquer circunstância. E precisamos aprender. Você não nasceu sabendo disso, você aprende isso.
Muitas pessoas vão sofrer porque você não sabe disso. O Senhor está trabalhando no seu coração. Você precisa ser mais humilde, dar mais glória a Ele. Se você quiser ser usado por Deus, Ele vai usar isso para trabalhar no seu coração. Ele vai trabalhar. Mas eu quero ir mais profundo nesse texto de 1 Tessalonicenses 5,18, porque muitas pessoas não entendem esse texto. A Bíblia diz que é para darmos graças em todas as circunstâncias. Toda circunstância. Então, pastor, eu preciso dar graças em todas as circunstâncias. Então, eu devo dar graças quando eu estou doente? Eu devo dar graças quando eu perco uma criança? Eu devo dar graças quando eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas? Isso não significa que você está agradecendo a Ele por tudo que é ruim. Presta atenção nisso. A gente precisa entender isso, até sobre esse texto. Isso não significa que você está agradecendo pelo dia mau. Você não vai agradecer porque você está doente. Eu estou com uma dor terrível nas costas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu essa dor aqui. Não é isso que eu estou falando, nem que a Bíblia está falando. Presta atenção, gente. Você recebeu morreu alguém. Obrigado, Senhor, porque ele não valia nada. Seu cunhado morreu, você glorifica a Deus. A sua sogra. Não é. Desculpa, sogras. Mas algumas pessoas vão dizer: aleluia. Tô só brincando, gente. Volta aqui, gente. Vamos olhar aqui esse texto. O que eu estou dizendo não é estar dando graças pelas dificuldades, mas dar graças ainda que tenham dificuldades. Você consegue entender? Essa é uma coisa bem importante que a gente precisa entender. Muitos não entendem isso. Muitos cristãos não têm esse entendimento. Eu vou repetir isso, eu quero que apareça ali. Dar graças em tudo mostra que você sabe no seu coração que Deus é grande e poderoso mais que qualquer problema. E que Ele pode usar todas as dificuldades se você aproximar a Ele com o coração quebrantado. Você não vai dar graças porque sua sogra faleceu, mas você vai dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo quando você está passando necessidade, você está com dor. Por exemplo, se eu estou com dor, eu não vou dar graças pela dor, eu vou dar glória para Ele. E quando você adora Ele, como Paulo e Silas, eles não estavam falando: obrigado, Senhor, por todas as lambadas que eu levei, por toda a dor que eu passei, foi tão gostoso. Não é isso, gente. Eles estavam adorando a Deus. Ainda que eu tenha problemas, eu te adoro porque o Senhor merece.
Quando você adora Ele no meio dos problemas, com todas as dificuldades, aí Ele abre portas. Eu te digo, eu já falei isso. Semana passada, eu fui curado de algumas enfermidades, dores no meu corpo, somente agradecendo a Deus. Eu sei que eu podia pedir oração, mas eu comecei a adorar. Obrigado, porque na cruz o Senhor levou todas as minhas dores, minhas enfermidades. E quando a gente adora Ele, temos essa gratidão, o que acontece? Os milagres acontecem. Eu já contei tantos milagres que acontecem por causa de gratidão. Mas se você reclama, você vai ter muito problema. Vamos falar mais um pouco sobre Daniel agora. Daniel foi um homem que passou por situações muito difíceis, experimentou milagres. Quantos de vocês já leram o livro de Daniel? Quem já leu Daniel? Ele foi um homem de oração e também conselheiro do rei. E o Daniel tinha uns inimigos. Você tem inimigos? E os inimigos de Daniel falaram: vamos inventar uma lei aqui que ninguém pode orar a nenhum Deus, exceto ao rei. E eles trouxeram isso para o rei, e o rei assinou essa lei, sem perceber que estava condenando seu grande amigo Daniel à morte. Ele não percebeu que estava condenando seu amigo à morte. Vamos ler Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes ao dia. Ele se ajoelhava e orava. E o que mais que ele fez? Ele agradecia ao seu Deus. Ele era grato a Deus. Daniel teve uma atitude. E eu amo esse versículo. Versículo 10 fala assim: mesmo que ele tinha feito, ele fez o que ele sempre fazia. Aqui tem uma coisa, um problema que Daniel teve. Ele fez a mesma coisa que Jó. Ele não tinha lido o livro de Daniel antes. Ele não sabia que ele ia ser comida de leão. Ele não sabia. Ele não sabia o fim da história. Ele não sabia. Ele não tinha lido o livro. Mas o que ele fez? Ele fez o mesmo que Jó. Orou, adorou ao Senhor. Ele deu glória ao Senhor. Ele não sabia dessas coisas. Não sabia que ele ia cair na cova dos leões, que seria uma comida para leão, mas ele caiu de joelho. Queridos, Jó foi testado e aprovado. Daniel foi testado e aprovado. Mas muitos cristãos, crentes, são testados e têm falhado.
têm sido reprovados. Quem aqui quer ser usado por Deus? Quem aqui quer ser usado por Deus? Poucos. Quem quer ser usado por Deus? Aumentou as mãos. A maioria. Se você quiser ser usado por Deus, você vai ser tratado por Ele. Seu coração precisa ser quebrantado e você tem que ser testado. Quando você é testado, você manifesta o que tem dentro do seu coração. É sempre isso. O fruto dos seus lábios vai ser o que está dentro do seu coração. E tem uma pergunta para você. Você fica bravo? Você fica nervoso quando as pessoas te criticam? Você briga com o seu colega de trabalho? Você está lá brigando com eles? Você briga com o seu chefe? Grita com ele? Fica nervoso? Você reclama das circunstâncias que você está passando? Tem pessoas que até xingam palavrão. Para mim, essa pessoa não é cristão. Se você é cristão, mas você xinga palavrão, você não é um cristão. Você precisa ter um coração transformado, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas Jó só teve essa experiência com Deus depois que ele passou por todo esse sofrimento. E ele entendeu que Deus permitiu. Deus não enviou o problema a Jó, mas Deus permitiu. Deus falou para Satanás: eu vou dar permissão para você tocar. E às vezes Deus dá permissão. Jó 42:5. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com meus próprios olhos. Jó disse: Senhor, antes desse problema, dessas dificuldades, eu só tinha ouvido falar do Senhor, meus pastores, meus líderes, mas agora, Senhor, eu tenho uma experiência com o Senhor por causa do problema que eu passei. E agora meus olhos podem ver. Todos os meus problemas que eu já tive, queridos, se tornaram milagres. Foram experiências que eu tive com Deus. E isso depende de como você age no meio do seu problema. A maioria das pessoas não tem experiência com Deus porque eles falham ou eles desistem no meio do teste. Algumas pessoas reclamam, murmuram, param de vir à igreja. Muitas pessoas. Eu tô com problema, não vou na igreja mais não. Se tornam fracos na fé, param de buscar a Deus ou se tornam incrédulos. Alguns até voltam a pecar e voltam para os seus vícios. Lembre-se, Israel teve que ficar 40 anos no deserto por causa do seu coração. Você conseguiu entender o que eu falei? Israel ficou 40 anos no deserto por causa do coração deles. Muitos cristãos perdem o melhor de Deus por causa de ingratidão ou por causa de reclamação ou murmuração. Eu tenho um testemunho para compartilhar.
Anos atrás, 2011, eu já estava aqui na Irlanda. Eu passei por essa experiência terrível, que muitos de vocês sabem, porque eu já contei essa experiência aqui. Era um momento terrível para nós. E eu fui visitado por um anjo de Deus. Um anjo veio, falou comigo, me visitou. E eu estava numa tempestade, sofrendo e angustiado. Você sabe, né? Eu e minha família fomos enviados como missionários aqui para a Irlanda. E depois de 2 anos estando aqui, legalizamos a igreja, a Shalom Christian Fellowship. Aplicamos no governo para ser o pastor dessa igreja, para termos o visa da igreja irlandesa. E aí, depois de alguns meses, eu recebo essa carta, 2 cartas do governo. Uma segunda que falava assim, que eles tinham negado o meu visto e eles estavam me mandando deixar o país em 120 dias. Você não sabe o que significa isso para mim. Por quê? Eu estava no Brasil, Deus falou comigo, vai para a Irlanda. Ele falou com meus pastores, nós nos preparamos. Eu gastei dinheiro para vir para cá. Minha igreja investiu financeiramente para que eu estivesse aqui. Foi muito investimento. E eu tinha essa visão que essa igreja iria crescer. Eu estava orando, a igreja no Brasil orando. E de repente, uma carta chega. Vai embora. Você só tem 120 dias. O que você acha disso? Você pode imaginar? Como eu me senti? Você consegue imaginar? Eu chorei. E eu fiz o que Jó fez. Eu fui ao chão. Eu chorei. E depois, uns 40 minutos lá chorando, eu comecei a adorar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu confio. Tu és meu Deus. Tu és meu Salvador. Serei fiel ao Senhor, não importa o que vai acontecer. Eu confio em Ti. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. Ele vai se levantar em meu favor. E eu estava adorando e eu abri meus olhos. O que eu vi na minha frente? Eu vejo esse anjo. E ele estava ali flutuando no ar. Eu estava na sala, tinha a porta de vidro. E ele estava lá de fora no jardim. E eu vi ele muito claro. Eu estava com medo de ali falar, de perguntar para ele. E eu comecei adorando. Eu não adoro anjos, mas eu baixei minha mão e eu falei, Senhor, o que isso significa? Quando eu falei isso, o anjo sorriu para mim. E eu lembro disso claramente. E ele tirou algo como se fosse do bolso dele. E eram os passaportes irlandeses, 2 passaportes vermelhos. Ele me mostrou. E quando eu vi aquilo ali, eu entendi. Eu tinha uma carta. Eu não tenho essa carta, mas está lá em casa. Mas é como se fosse esse papel aqui. Então tinha essa carta. E eu falei para o Senhor, Senhor, isso é o que os homens falaram para mim. Mas isso é o que o Senhor está falando para mim. E eu confio no Senhor, eu não confio nessa carta. E o que depois aconteceu isso?
No outro ano, em janeiro, a lei mudou. E por causa dessa mudança, eles não podiam me expulsar daqui. Por causa dessa nova lei, eu pude reaplicar e eu pude reaplicar meu visto e eu tenho os passaportes. Toda glória ao Senhor. Mas não foi fácil. A história, quando você lê o livro de Jó, você chega na última página, Jó 42, Deus deu tudo para ele de volta, que legal, Deus é fiel. Mas não foi assim no fim, quando ele estava lá passando pelo problema, que ele teve que confiar no Senhor no meio do problema. Você confia no Senhor? Quero terminar então dando a vocês exemplos bem práticos. Os práticos conselhos. Primeiro, aprenda a apreciar as pequenas coisas e dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Amém? Aprenda a apreciar as pequenas coisas e dê graças a Deus em toda circunstância. Se você vai ter que esperar para ser grato e feliz quando coisas boas acontecem, tipo assim, uma promoção de emprego, ou você conseguiu comprar ou ganhou uma casa, você nunca vai experimentar o poder da gratidão na sua vida. O poder da gratidão vem quando você está no problema. Não é depois que você recebe a bênção, a casa. É fácil agradecer quando a casa chegou. Mas quando você está no meio do problema, quando as coisas não estão certas, e aí você agradece. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Então, você precisa apreciar o que você tem hoje. Apreciar as pequenas coisas que você tem hoje. Seja agradecido pelo que você tem. Pare de olhar pelo que você não tem. Olhe para o que você tem. Esse é o seu problema. Você não aprecia o que você... Senhor, me dá aquilo outro. Agradeço pelo que você tem. Por quê? Porque sua gratidão vai abrir as portas. Segundo, expresse sua gratidão. Às vezes a gente está sentindo. É importante que você expresse através de suas atitudes e palavras. Além de sentir grato, expresse suas atitudes e palavras. Você tem que agradecer a Deus, sim. Mas você também tem que agradecer às pessoas. Porque a gente é ajudado. As pessoas nos ajudam. 90% não foi ajudado por anjos. Mas alguns anjos, pessoas que vieram na minha casa, muitas vezes eu fui abençoado por anjos. Anjos de carne e sangue. Que eles vieram a mim e me ajudaram. Seja agradecido às pessoas. Porque somos abençoados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Compartilhe e expresse gratidão. E você terá uma vida abençoada, ótima vida. E terceiro e último, substitua as reclamações por gratidão. Você tem que substituir.
Reconheça que Deus está cuidando de você e que você confia nele em todas as situações. Tente ver o lado bom em todas as situações. Por exemplo, você se sentir triste, você acorda de manhã e está sentindo depressivo porque está frio e chovendo e precisa ir trabalhar. Você tem que lembrar que pelo menos você tem um emprego. Você tem trabalho. Veja o lado bom das coisas. Você vai ter o dinheiro no final da semana. Você tem razão para adorar ao Senhor? Substitua a reclamação por gratidão e você verá Deus fazendo muitos milagres na sua vida. Eu quero te perguntar, você já agradeceu a Deus por simplesmente estar vivo e respirando? Você já agradeceu por isso? Que tem muitas pessoas que têm dificuldade até para respirar. Você agradeceu Ele pela sua saúde? Eu quero te dizer, eu quero contar para você, todos os dias eu agradeço pela minha saúde. Todos os dias. Mesmo quando eu não estou sentindo bem. Você sabe quantas vezes eu já fui internado no hospital aqui na Irlanda em 15 anos? 0. Eu nunca estive num hospital. Eu dou sempre glória a Deus. Toda manhã eu agradeço. Eu não sei, eu falo isso, não é sobre mim. Todos os dias. Você sempre agradece a Deus antes de você comer suas refeições? Sempre? Mesmo quando você está trabalhando? Sempre agradeça. Não importa onde eu estou, trabalhando, no restaurante, eu sempre agradeço. Obrigada, Senhor. Vamos levantar. Não ande, por favor. Você precisa sair desse lugar hoje pedindo perdão ao Senhor, porque você não tem sido uma pessoa grata. Uma pergunta, você tem sido agradecido pela sua família, pelo seu esposo, esposa, seus filhos? Mesmo que eles não sejam perfeitos, temos que ser agradecidos, porque muitas pessoas, tem pessoas que nem têm mais familiares, pessoas que não têm nem família viva. Você é agradecido pela sua igreja, por essa igreja? Você é realmente agradecido? Agradecido pelos seus irmãos e irmãs, pelos seus líderes, ser agradecido por eles. Devemos ser agradecidos, expressar nossas atitudes e nossa apreciação por eles. Você é agradecido pela liberdade que você tem nesse país, que você pode ir nas reuniões adorar ao Senhor? Você sabia que tem países eles não podem adorar ao Senhor, que eles podem ir para a cadeia?
eles não têm liberdade religiosa. E muitos que poderiam vir não vêm. Isso é uma vergonha. E tem pessoas em países que não podem estar com seus irmãos e irmãs. Precisamos ser agradecidos ao Senhor. Feche os seus olhos e ore agora.